costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, no amanhecer desta quinta-feira, 21 de julho de 2022, agradecemos por mais um dia em nossas vidas. E vejamos o que nos diz o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos o nosso Senhor Jesus nos dizendo, respondendo à pergunta de seus discípulos, quando eles disseram a ele porque ele falava em parábolas. Aí ele relatou porque ele falava em parábolas, porque foi como os profetas diziam que havereis de ouvir sem escutar, havereis de ver sem nada ver. Então, eles não compreenderiam o que Jesus está dizendo. Por isso, Jesus falava em parábolas. De certa forma, a parábola, algumas é mais fácil de compreender, algumas é mais difícil, porque o Senhor Jesus faz comparações de determinadas coisas para que se chegue num termo, para que a pessoa possa compreender o que ele quer nos dizer. E neste caso aqui, ele acaba de nos dizer que felizes foi os discípulos do Senhor, como os profetas disseram, que haverei de ouvir, nada escutam, haverei de ver, sem nada ver, porque esse povo tinha uma dureza e uma má vontade de ouvir a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus para que Jesus os curasse e os libertasse de sua escravidão do pecado e de suas enfermidades. Mas nada adiantava a palavra de Deus porque eles eram incrédulos. E aí Jesus termina o Evangelho nos dizendo, a partir do versículo 16, 17, ele nos diz que felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir
o que ouvis e não ouviram. Aqui Jesus está se referindo os profetas anteriores, que muitos desejaram ver o que os discípulos do Senhor estavam vendo, ouvir o que eles ouviram, que eles tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, ouvir a palavra de Jesus, da boca de Jesus, ver Jesus pessoalmente, escutar aquilo que Jesus falava. Então, muitos profetas e sábios desejaram ver isso, que eles tiveram essa oportunidade maravilhosa de ver, mas não viram. E hoje nós também, nós temos esta grande oportunidade maravilhosa, que é a palavra de Deus que está à nossa disposição, que está ao alcance de todos. Basta nos empenhar, acreditar realmente que a palavra do Senhor é o próprio Deus nos falando. Quando você lê um texto bíblico relatando determinadas coisas, é o Senhor Deus que está te falando. Por isso nós devemos acreditar firmemente que Jesus é o Senhor e que somente Ele cura, que somente Ele salva, que somente Ele liberta os seus filhos da opressão do maligno e de todas as coisas más, porque Jesus ele é infinitamente sábio e misericordioso, e sua misericórdia vai muito além de nossa imaginação humana e pecadora e de nossa fragilidade como humanos. Queridos e amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, uma quinta-feira iluminada e abençoada para todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha